Fala, meus amigos, estamos mais uma vez juntos aqui no PhD Cursos Professor Luciano e hoje nós vamos trabalhar a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. O que é isso, professor? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uma lei muito importante que a gente vai desmiuçar toda ela para você, tá? Para que você possa acertar todas as questões da sua prova, que com certeza você vai se deparar com relação a essa lei, beleza? Então tá aí na tela para você. A Lei 13.709 é uma lei relativamente nova, de 2018, que vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Segue o professor Luciano no Instagram, adv.luciano Souza, vai ser um prazer imenso ter você conosco, tá? Vamos lá, meus queridos. Primeiro, nós precisamos entender algumas noções gerais para que nós possamos desenvolver o nosso raciocínio e entender os principais dispositivos dessa lei, tá? Então, o que se trata a LGPD? Essa lei trata praticamente de quê, professor? Pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai cuidar exatamente de algumas proteções de direitos fundamentais. A primeira delas vai ser o direito relativo à liberdade e segundo, o direito relativo à privacidade, tá? Então, muitas vezes você vai receber uma mensagem de um determinado fornecedor de produto ou serviço, e aí você fica se perguntando, nossa, como foi que esse cara conseguiu o meu número, o meu contato? Como foi que ele conseguiu ali o meu WhatsApp? Então veja que isso é muito constrangedor muitas vezes, tá? Então esses dados pessoais, que nós vamos entender aqui o que são os dados pessoais, o que são os dados pessoais sensíveis, tá? Muitas vezes ele causa constrangimento quando ele é operado de maneira inadequada. Por isso é que nós temos a Lei Geral de Proteção desses Dados Pessoais, para buscar a proteção desse direito, sobretudo o direito à privacidade, que é um direito fundamental, esculpido inclusive no texto constitucional. É um direito fundamental meu, é um direito fundamental seu, de todos nós termos os nossos dados pessoais resguardados, tá? E claro, mais uma vez, a lei se propõe a isso. Mas aí é importante que a gente observe o seguinte, veja comigo aqui, ó. Ela dispõe, né, sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, por todos nós, pessoa física, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. E por que, né, é necessário tratar dos dados das pessoas, professor? De acordo com o artigo 1º, o objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdades e de privacidade e, claro, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então veja que aqui dessas disposições gerais, a gente já pode extrair algumas informações importantes que eu quero que você já consigne aí no seu caderno. O que, professor, que eu preciso já colocar no meu cadernão aqui? Você já vai conseguir no seu caderno o seguinte, pessoal, você vai colocar aí que essa lei, ela tem destinatários, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui quem são esses destinatários. Então, quando eu falo da Lei de Proteção de Dados, eu tenho como destinatários as pessoas naturais, que são as pessoas físicas, tudo bem? As pessoas físicas, claro, as pessoas, deixa eu pegar aqui, ó, as pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas também, elas farão parte desse rol, ok? Desse rol de proteção e aplicabilidade dessa lei de dados, de proteção de dados pessoais. Então, se aparecer na prova, você já sabe. Destinatários são as pessoas naturais, todos nós, pessoas físicas ou pessoa jurídica. E aí o ponto importante, seja ela pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito que? Privado. Professor, até as pessoas jurídicas de direito público são assegurados os direitos relativos à personalidade, direcionados ao livre desenvolvimento e privacidade? Sim, esses direitos fundamentais são direcionados para as pessoas físicas, que também poderão aparecer nas provas pessoas naturais e também as pessoas jurídicas, tá? Não importa se de direito público ou direito privado, todos nós temos essa proteção a direito à intimidade, o direito à privacidade, ok? Então guarde isso, que é extremamente importante. Aqui, ainda nesse slide, a gente começa a observar o objetivo principal da lei. Qual é o objetivo principal da lei? É exatamente proteger esses direitos fundamentais. Então veja que a proteção desses direitos fundamentais constitui o principal objetivo dessa lei. Quais direitos, professor? Os direitos aqui, ó, anote aí, ó, os direitos relativos à liberdade e de privacidade, os direitos ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, que são direitos que são protegidos por essa lei, tá? Então veja, o parágrafo único ainda prevê que as normas gerais contidas na lei são de interesse nacional.
e por isso devem ser observadas por quem? Pela União, anote, ó, pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que a lei que nós estamos trabalhando, ela vai ser uma lei nacional, uma lei de interesse nacional. Por isso é que os estados, que a União, que o Distrito Federal e os municípios devem respeito a essa lei, tá bom? Então, nós vamos falar daqui a pouquinho quem são os operadores de dados, sejam pessoais ou dados sensíveis. Também vou repassar para vocês esses conceitos, mas já guarde isso. O operador vai ser aquele que faz o tratamento da informação. Quando eu falo em tratamento, é aquele que manipula a informação, pegando a informação referente a uma pessoa, entregando para outra. Nós vamos ver todo esse regramento, toda essa engrenagem que cuida exatamente do tratamento dessas informações. Então já guarde que é uma lei federal de interesse nacional, por isso é que União, Estado, Município e Distrito Federal devem obrigatoriamente, né, respeitar os seus preceitos. Tudo bem? Beleza, maravilha, até aqui sem dificuldade nenhuma. Então vamos lá. Dando continuidade, você observa o seguinte, que a norma, né, a norma disciplina da proteção dos dados pessoais e tem como certos fundamentos a lhe sustentar, conforme o artigo 2º da proteção dos dados pessoais tem como fundamentos. Questãozinha da prova, liga o alerta. A prova, ela pode muito bem trazer uma questão buscando quais os fundamentos. Quando eu falo em fundamentos, eu estou falando de motivos pelos quais os parlamentares fizeram essa lei, né? Por que essa lei ela teve a sua criação? Quais os fundamentos? Quais os motivos? Quais as razões? Então, nós vamos, a partir desse momento, analisar, veja comigo aqui, ó, o artigo 2, que são os fundamentos da LG, vamos lá, de dados pessoais, LGPD, ok? Quais são os fundamentos, professor? Primeiro deles, respeito à privacidade, pessoal. Respeito à privacidade. A ninguém é dado o direito de conhecer os seus dados. Você tem o direito à privacidade, inclusive previsto na Constituição. Quando eu falo em privacidade, eu estou falando de um atributo da personalidade. A vida privada, a intimidade, a honra, isso é um atributo direcionado para as pessoas. E nós vimos que vai ser direcionado tanto para as pessoas físicas, pessoas naturais, ou pessoas jurídicas, seja de direito público ou direito privado. Então, a privacidade aqui é o carro-chefe, tá? A privacidade aqui vai ser o principal fundamento que é necessário para que nós pudéssemos ter a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, privacidade é um dos fundamentos que pode vir na sua prova. A banca ela pode cobrar da maneira mais simples do mundo, perguntando para você, assinale as alternativas abaixo, ou então, se for uma prova de certo ou errado, né? O respeito à privacidade é um dos fundamentos da LGPD, tá certo? Respeito à privacidade é um dos fundamentos, é aquilo pelo qual se funda aquela lei. Aquela lei foi criada inspirada exatamente nesse fundamento. Então tá aí o respeito à privacidade. Segundo, autodeterminação informativa. Olha aí, galera, autodeterminação informativa. Quando a gente fala de autodeterminação informativa, a gente está falando que as informações elas têm um caráter de ser autodetermináveis. As informações elas são extremamente importantes porque elas fazem parte da estrutura do ser humano. Repare que não existe nenhum tipo de ser humano, pessoa natural ou até mesmo pessoa jurídica sem dados. Então, quando eu falo de dados, eu estou falando, né, de um atributo, de informações que são intrínsecas a uma pessoa. Todas as pessoas têm informações, tá? Então, se você pegar uma pessoa, professor, mas um andarilho, uma pessoa que anda na rua, não tem informações? Claro que tem. Ele tem um nome, ele tem, às vezes, um pseudônimo, ele tem, por exemplo, idade, ele tem religião. Tudo isso são informações que giram em torno desse indivíduo. Ok? Então, quando eu falo em dados, autodeterminação informativa, eu estou falando da informação que gira em torno da pessoa, que também foi um fundamento para a criação da LGPD. Ok? Beleza. Outra, liberdade de expressão, a liberdade de informação, de comunicação e de opinião. Também é um outro fundamento. A liberdade de você manifestar o que você pensa, a liberdade de expressão. A liberdade de informação é uma liberdade que todos têm acesso a informações do poder público, também
é outro direito fundamental. A liberdade de comunicação e de opinião. Tudo isso também vai ser fundamento para a criação da LGPD. Mais um fundamento importante vai ser a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Nós vimos, são atributos, a intimidade, a honra e a imagem são atributos das pessoas naturais e não podem ser violados. Por isso é que nós temos essa inviolabilidade. Ninguém pode violar a intimidade, a honra das pessoas e a imagem. Inclusive, quando isso acontece, quando existe uma violação a esses atributos, pode gerar uma obrigação de indenizar, ok? Dentro de uma responsabilização civil, bem como é possível também termos uma responsabilização penal pelos crimes de injúria, calúnia, difamação, que são os crimes contra a honra. Legal? Então tá aí o outro fundamento aqui dos fundamentos da LGPD. Tem mais? Tem. O desenvolvimento econômico e tecnológico da inovação. Desenvolvimento tecnológico, econômico e inovação. Isso quer dizer o quê? Quando a gente fala em dados, a gente está falando de informações que hoje são marcadas pela característica da globalização. Muitas vezes a sua informação, ela precisa ser protegida por conta de N situações que proporcionam a disseminação dessas informações, com a internet, tá? Com a facilidade, com o mundo digital de hoje em dia, nós temos a disseminação muito mais fácil. Por isso é que é necessário essa proteção de dados, ok? Beleza. Tá aí um outro, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Nós vamos ver também, pessoal, que essas informações, elas são protegidas, muitas delas, no âmbito das relações de consumo, nas relações consumeristas. Então, nós temos as relações com a iniciativa pública, com o poder público, nós vamos tratar disso, e muitas vezes nós vamos ver o tratamento da informação em que o operador daquelas informações é uma empresa, tá? Uma pessoa que está no seu ministério ali privado, que também vai ser direcionado o regramento para elas, tá? Então, a LGPD também tem como fundamento a livre iniciativa e a livre concorrência na defesa do consumidor. Também tem que ser levado em consideração. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então tá aí, esses são os fundamentos. Esses são os fundamentos que, como nós vimos, estão previstos no artigo 2 da LGPD. Beleza, pessoal? Fundamentos, repito, vocês poderão se deparar com uma questão pedindo somente os fundamentos. Aí você vai ter que lembrar desses fundamentos que sustentam toda a legislação direcionada à LGPD. Ok, vamos embora. Aqui nós temos a aplicação. Veja aqui, ó. Qual o âmbito de aplicação da proteção dos dados pessoais? Foi o que eu até, inclusive, ventilei no começo da nossa aula. Qual seria o âmbito de aplicação? E isso é respondido analisando o artigo 1º, galera. O artigo 1º, qualquer operação de tratamento. Nós vamos aqui, claro, pegar os conceitos, tá bom? Nós temos aqui um ponto na lei que é um ponto eminentemente importante, cai bastante em prova, e aí nós vamos ter que aprender os conceitos. Nós vamos pegar aqui o conceito de informação pessoal sensível, informação estrito sensu, informação lato sensu. Vamos pegar aqui o conceito de operação, operador, autoridade. Então, tudo isso nós vamos trabalhar com muita tranquilidade. Mas, nesse momento, é importante que você entenda o seguinte: qualquer operação de tratamento. Como assim, professor? Operação de tratamento, como assim? Tratamento da informação. Quando eu falo de tratamento da informação, eu estou falando de informações que são acessadas, que são resguardadas, informações pelas quais tem acesso àquela instituição mediante a sua autorização. Então, quando eu autorizo a empresa X a pegar os meus dados, a manipular os meus dados, a conhecer os meus dados, para me fornecer um determinado produto ou serviço, mediante aquela minha autorização, ela vai começar a fazer as operações de tratamento. Então, tratamento é quando a instituição, seja pública ou privada, de posse desses dados, ela começa a manipular esses dados. Então, vou chamar isso de tratamento, tá bom? Então, veja comigo que aqui a lei vai ser bem ampla. Qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural, pessoa jurídica, de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que. Então, veja, só se aplica a Lei Geral, né, de Proteção dos Dados, a LGPD, quando se tratar de operações de tratamento, qualquer que seja tratamento realizado por pessoa física, tratamento realizado por pessoa jurídica, tá?
Desde que, aí ele vai trazer para a gente alguns requisitos, ou seja, eu preciso cumprir esses requisitos para que eu possa aplicar efetivamente os dispositivos, tá, da lei, sobretudo os proibitivos. Então vamos lá, veja comigo aqui. Primeiro deles, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Primeiro princípio aqui é o da territorialidade. O primeiro requisito aqui é o da territorialidade. Quando eu falo de territorialidade, eu estou falando da operação de tratamento. Professor, mas o que seria essa tal operação de tratamento? Eu já falei para vocês, mas eu quero já pegar um conceito para vocês que é importante. Ó. Operação de tratamento. O que é o tratamento? Já guarde isso. É toda operação realizada com os dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação e avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Ou seja, tudo que o operador, quando eu falo operador, já guarda isso, essas informações, tá? Quando eu falo operador, é aquele indivíduo que está com os meus dados. Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, direito público ou direito privado, direito público ou direito privado. Então, quando o operador ele realiza, né, ele manipula os meus dados pessoais, ele está realizando uma operação de tratamento. E aí você aprendeu agora, nesse minuto comigo, que eu só aplico a LGPD em se tratando de operações de tratamento realizadas no território nacional. Então, se o meu nome está sendo aqui, né, acessado, reproduzido, transmitido por um operador, pessoa física ou pessoa jurídica no Brasil, eu aplico a LGPD. Tudo bem? Beleza? Então, o primeiro requisito vai ser esse, eu quero que você guarde e anote. E voltando aqui para o nosso primeiro requisito. Então, aqui eu só aplico o LGPD se tratar de pessoa física ou pessoa jurídica no tratamento da informação quando acontece no território nacional. Segundo, se a atividade de tratamento tenha por objeto a oferta e o fornecimento de algum bem ou serviço, ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou seja, desde que seja o tratamento dentro de uma relação de consumo. Quando eu falo em objetivo de oferta de fornecimento de um bem ou serviço, ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, eu estou falando de quê? Das relações de consumo, ou então indivíduos que estão localizados no território nacional. Veja que aqui eu tenho uma presente territorialidade. Primeiro, como nós vimos, o operador, né, a operação de tratamento tem que ser realizada no Brasil, a operação de tratamento tem que ser realizada em pessoa que se encontra no território brasileiro. Repare que ele não falou somente brasileiro, mas a pessoa tem que se encontrar no território brasileiro, tá? E também a operação, ela também vai ser aplicada a LGPD se a operação de tratamento ela tiver características das relações de consumo, como, por exemplo, tiver por objetivo princípio o quê? O fornecimento de um bem ou um determinado serviço. Tudo bem? Beleza. 3. Que os dados pessoais do tratamento tenham sido coletados também no território nacional. Esses dados pessoais, para que eu possa aplicar a LGPD, bem como seus proibitivos, tudo que se diz respeito a essa lei, só se os dados pessoais tiverem sido coletados no território nacional, tá? Claro, consideram-se coletados no território nacional os dados cujo titular neles se encontra no momento da coleta. Pessoal, cuidado, que aqui eu não estou falando de brasileiro não, pode ser um estrangeiro, tá? Um estrangeiro que se encontra no Brasil e os dados dele foram coletados aqui no Brasil. Aplica-se sim a LGPD, legal? Então, se você pegar o inciso 1, 2 e 3, você sempre vai encontrar o quê? Territorialidade. Territorialidade. A operação de tratamento aconteceu no Brasil, a atividade tem por objetivo o fornecimento de bem ou serviço, ou seja, a relação de consumo, e também o tratamento acontece se o indivíduo estiver localizado no Brasil. E outra, nós vimos que o tratamento tem que ser localizado, tem que ser coletado no Brasil. O que é o tratamento coletado no Brasil? É aquele em que no momento da coleta feito pelo operador, o indivíduo está em território brasileiro. Guarda isso, que é informação importantíssima sobre a aplicação da LGPD. Então, veja que a LGPD, a grosso modo, vai ser aplicado às situações, às circunstâncias em que o operador atuou dentro do território nacional. Cuidado, se a questão estiver dizendo somente brasileiro, se estiver limitando a brasileiro, está errado. Não existe essa limitação para brasileiro, tá? Lembrar desse detalhe que é de suma importância. E claro, deixa eu projetar novamente para vocês. Aqui nós temos um conceito. Coletados no território nacional.
coletados no território nacional, os dados cujo titular nele se encontra no momento da coleta, tá bom? Então, vai ser levado em consideração o momento da coleta. Você tem que perguntar, no momento da coleta, o titular da informação estava no território brasileiro? Estava. Então, eu aplico a LGPD. Tudo bem? Beleza? Me despeço por aqui, encontro você no nosso próximo bloco. Valeu, volto já. Fui!